Olá, turma. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, iremos aprender sobre a estabilidade dos gases nobres e as ligações químicas. Então, falar de gases nobres é falar de elementos químicos que se encontram na tabela periódica e acredito que vocês lembram, está aí a imagem da tabela periódica que a gente estudou em aulas passadas, tá certo? E eu coloquei mais uma vez para ilustrar, tá, sobre os gases nobres. E os gases nobres, eles se encontram aí, nessa família 18, né, no grupo 18, né, que é essa família que está na vertical. Então, o hélio, o neônio, o argônio e todos os demais que se encontram aí nessa família são conhecidos como gases nobres. Todos esses que estão identificados aí na cor roxa, tá bom? Então é sobre um pouquinho sobre eles que iremos falar antes de iniciar a comentar sobre as ligações químicas. Então, para falar dos gases nobres, vamos falar sobre a estabilidade que esses gases eles apresentam, tá certo? Então, os gases nobres, eles são encontrados livremente, ou seja, eles não se combinam naturalmente com outros átomos. Então, os gases nobres, eles não conseguem, eles não fazem ligações com outros átomos de outros elementos químicos, tá? Então, dizemos então que os gases nobres são constituídos por átomos estáveis, têm estabilidade, por isso que eles não fazem ligação com outros átomos de outros elementos, tá certo? Então, o fato desses gases nobres eles não estabelecerem ligações químicas, isso trouxe, despertou, melhor dizendo, uma atenção dos cientistas, né, de se questionar o porquê desses átomos, ou melhor, dos átomos desses gases nobres não fazerem ligação com nenhum outro átomo. Tá? Então, depois de alguns estudos que foram investigados, percebeu-se que esses átomos apresentavam uma semelhança, tá certo? Os gases nobres, né, na verdade. Que todos os gases nobres possuíam o número máximo de elétrons na última camada eletrônica. E é o que dá estabilidade a esses gases nobres. Aqui a gente tem esses gases nobres, tá? O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, e a distribuição eletrônica de cada um desses gases. O que é isso? A gente estudou sobre a organização dos elétrons no átomo. Quem não lembra ou quem não estudou essa aula, eu sugiro que faça uma leitura da página 113 e 114 do livro didático de vocês, tá certo? Lá tem essas informações sobre as camadas eletrônicas e o número máximo de elétrons em cada uma dessas camadas. Mas só de maneira geral para a gente revisar, né? As camadas eletrônicas elas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P e Q. Tá? Em cada uma dessas camadas vai ter o número máximo de elétrons. Então, na camada K tem 2 elétrons no máximo, na L 8, na M 18, na N 32, na O 32 também, na P 18 e na K 8 elétrons. Então, por que eu estou dizendo isso? Para a gente entender a distribuição eletrônica desses gases nobres. Então, por exemplo, o hélio ele tem número atômico 2, né? Ele tem 2 elétrons. Então, ele só ocupa a camada K, né? Que a camada K ela ocupa no máximo 2 elétrons, né? Ela comporta, melhor dizendo. O neônio ele tem número atômico 10. Então, fazendo a distribuição eletrônica, ele ocupa a camada K com 2 elétrons e a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons, tá certo? O argônio, ele tem número atômico 18, então tem 18 elétrons, então fazendo a distribuição entre as camadas eletrônicas, ele ocupa a camada K, que comporta no máximo 2 elétrons, a camada L, que comporta no máximo 8 elétrons, já dá aqui, ó, 2 mais 8 dá 10, né? Mas falta 8 ainda. E ocupa parte da camada M, né? Porque a camada M ela ocupa no máximo 18 elétrons.
mas como foi o que sobrou, fica os 8 elétrons nessa última camada. Se vocês observarem, né, e assim sucessivamente para cada um desses gases nobres. Se vocês observarem, com exceção do hélio, que tem a sua camada com 2 elétrons, que só tem 2 elétrons, os demais têm a última camada com 8 elétrons, ó, em cada uma dessas camadas, em cada um deles. Né? A última camada tem no máximo 8 elétrons. Ó. O neônio tem a última camada com 8 elétrons, o argônio também com 8, o criptônio também com 8, o xenônio também com 8 e o radônio também com 8. Então, o que quer dizer isso? Que os gases nobres, eles são inertes, eles são estáveis e não têm tendência de reagir quimicamente, apresentando-se com isso na forma de átomos isolados na natureza. Né? Possui 8 elétrons na camada de valência, que é essa última camada, né? Com exceção do hélio, como eu falei, que apresenta 2 elétrons na camada K. Tá? Então, essa característica que dá estabilidade dos gases nobres. Então, a partir daí se verificou que algo que iria informar sobre o fato desses gases nobres não apresentarem ligação com outros átomos de outros elementos químicos e que, com exceção do hélio, todos os demais gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada, a camada de valência. Tá? Aqui a gente tem uma representação esquemática da distribuição eletrônica dos elétrons do átomo de argônio. O argônio aqui ele tem 18 como número atômico, ele tem 18 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica, né, a gente começa da camada mais próxima do núcleo para mais distante. Né? Então, fazendo a distribuição em K, ele tem 2 elétrons, né, fica faltando 16. Né? Na camada L, o máximo que pode comportar é 8 elétrons. Então, aqui já tem 1, 2, 3. Deixa eu até pegar aqui uma canetinha para destacar. Ó, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na camada L, completou. Aí 2 com 8, 10. 10, mas o número atômico é 18. Então, falta 8 elétrons ainda. Então, vai para a próxima camada, camada M. A camada M comporta no máximo 8 elétrons. Desculpa, 18 elétrons. Mas só faltava 8, então só coloco os 8 elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui completou a distribuição eletrônica, né, do argônio, tá? Que tem número atômico 18 e 18 elétrons. Então, o que quer dizer isso? Isso é uma distribuição, tá? Então, os átomos que não são classificados como gases nobres não têm a última camada preenchida com o número máximo de elétrons e raramente são encontrados livres na natureza. Isso levou os cientistas a concluírem que os átomos que não são gases nobres se combinam com outros, adquirindo estabilidade. Então, foi aí que se identificou o processo de estabilidade, né? Porque os gases nobres possuem essa estabilidade por conta dessa característica da quantidade de elétrons na última camada. E que os demais elementos químicos, átomos de elementos químicos, não têm estabilidade e para adquirir essa estabilidade eles precisam formar ligações, eles precisam se combinar com outros átomos, tá? Assim, para adquirir essa estabilidade, um átomo deve ganhar ou perder elétrons, tá certo? Para ficar com 8 elétrons na última camada, ou 2 no caso do lítio, aqui também é uma exceção, isso geralmente acontece quando um átomo se liga a outro. Então, diante disso, dessas informações, que iremos estudar 3 tipos de ligações. A ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Porque se verificou o quê? Com exceção dos gases nobres, que são estáveis, que não fazem ligação com nenhum outro átomo, os demais átomos de outros elementos químicos, para adquirir estabilidade, eles precisam fazer ligações químicas. E essas ligações podem ser do tipo iônica, pode ser do tipo covalente, ou pode ser do tipo metálica. Vamos estudar as diferenças existentes em cada uma dessas ligações. Então, após se ligarem uns aos outros, ou seja, após estabelecerem ligações químicas, os átomos passam a apresentar características diferentes daquelas apresentadas antes da ligação. Por exemplo, o sódio é um metal branco prateado que, em contato com a água,
produz uma reação rápida e violenta. Então, liberando hidrogênio. Então, a gente pode observar isso nessa imagem. Veja a reação, né? O momento da reação do sódio metálico com a água. Né? Essa reação é extremamente violenta, né? Liberando energia térmica e luminosa. Tá? Então, o cloro é um gás verde e em determinada concentração é venenoso. Então, depende da ligação formada entre um elemento químico e outro, tá? Entretanto, o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, que é formado pela ligação entre átomos de sódio e átomos de cloro, não reage violentamente com a água, tá? É violentamente, e aqui nessa reação até ficou violeta, né? Nessa reação entre o sódio, tá, metálico, com a água. E por outro lado, como eu disse, o cloreto de sódio ele não reage violentamente com a água, né? E não é um gás venenoso. Depende, né, das ligações químicas estabelecidas entre esses átomos, as características que irão apresentar, tá? Então vou começar falando sobre a ligação iônica. A ligação iônica é a ligação que acontece, né, a perda ou ganho de elétrons. Né? Ligação iônica vem de íons. Íons são constituídos, né, em sua essência, por perda ou ganho de elétrons. Então aqui, ó, sabendo que um átomo de sódio tem um elétron na última camada, aqui está ó, a última camada desse átomo de sódio, né, é a camada M, que tem um elétron, está aqui identificado. E o átomo de cloro, que possui 7 elétrons na última camada. Então, o sódio tem 1 na última camada. E o cloro possui 7. Aqui, ó. Camada M também é a última camada do cloro, que possui 7 elétrons na última camada. Se uma situação hipotética, esses dois átomos entrassem em contato, um elétron do átomo de sódio passaria para o átomo de cloro. Veja, então aqui a gente observa que o sódio tem número atômico 11, ó. 2 na primeira camada, K com 8 dá 10, mais 1, 11. Aqui o cloro tem distribuição de elétrons, 2 na primeira camada, com 8 dá 10, com mais 7 dá 17. Então a tendência aqui, para eles adquirirem estabilidade, é cada um deles ficarem com 8 elétrons na última camada. Então se esse aqui tem um elétron na última camada, a tendência é ele perder esse elétron, porque ele vai ficar com a camada anterior completinho, ó, com 8, e aí adquirir estabilidade. E nesse átomo de cloro, observem que ele tem 7 na última camada. Então não é mais fácil, esse aqui que só tem 1 na última camada, perder esse elétron para o cloro, né, e assim preencher essa última camada que tem 7 com mais 1 que vem do sódio, formar 8, e esse sódio, ele perder essa última camada, já que só tinha um elétron nela, e assim ficar com a camada anterior, que é a camada L, que tem 8 elétrons, então assim ambos adquirem estabilidade nessa ligação iônica. Tá? E vai ficar assim, ó, vai ficar um Na+, porque é o símbolo do sódio, e o mais aqui está representando que perdeu um elétron, agora ele só tem 10 elétrons. E o cloreto, né, que aqui ele fica com menos. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Né? E observe que assim, nessa ligação, eles adquirem estabilidade, ficando cada um deles com 8 elétrons na última camada, que é também chamada de camada de valência. Se ambos ficam com 8 elétrons na última camada, o átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada e com carga elétrica positiva, já que perdeu um elétron. Foi aquilo que eu falei, ó, fica positivo, já que perdeu um elétron. Transformou-se em um íon positivo, o cátion Na+. Por outro lado, o átomo de sódio ficou com 8 elétrons na última camada, tá? E com carga elétrica negativa, já que ganhou um elétron. Transformou-se assim em um íon negativo, ou ânion, chamado íon cloreto, tá? Ou ânion cloreto. E aqui fica Cl-, né? Indicando que ele ganhou um elétron, tá? Tanto o átomo de cloro como o átomo de sódio, agora íons, passam a ter a configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres, com 8 elétrons na última camada, feito eu disse a vocês. Por terem
cargas de mesmo valor, mas de sinais opostos, os dois íons se atraem e formam uma ligação química chamada ligação iônica. É isso que acontece, né? Por, por terem carga de mesmo valor, mas de sinais opostos, eles se atraem e formam uma ligação chamada de ligação iônica. Essa atração entre os íons de sódio e os íons de cloro formam o cloreto de sódio, que é uma substância iônica também chamada de composto iônico. E aqui está o cloreto de sódio, tão conhecido como sal de cozinha no dia a dia. Então a gente viu que, com esse exemplo do cloreto de sódio, que a ligação iônica ela ocorre entre dois átomos, né? Então é preciso que eles formem íons de cargas opostas, né? Positivo e negativo, e que tem a tendência a perder e outro a ganhar. Um tem a tendência a perder e outro tem a ganhar elétrons, para que a configuração ela fique estável, para que adquira estabilidade. Então, como os metais, né, ele tem em geral 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, né, e os não metais têm em geral 5, 6 ou 7 elétrons na última camada, a ligação iônica geralmente acontece entre um metal que tende a perder elétrons, já que ele tem menos elétrons na última camada, então a tendência é melhor para ele perder, e um não metal que tem a tendência a ganhar elétrons, né? 5, 6 ou 7, a tendência é ganhar elétrons para adquirir estabilidade. Ela também pode ocorrer entre o metal e o hidrogênio, tá? Então é dessa forma que acontece a ligação iônica. A ligação iônica ela pode ser representada pela carga elétrica do íon e pelos elétrons da sua última camada, que são indicados por bolinhas, asteriscos, cruzes ou outros símbolos. Veja aqui um exemplo do cloreto de sódio. Na última delas, né, apenas os elétrons da última camada do cloro estão indicados. Então, ficou entre conchete, o sódio, aqui Na, o símbolo, né, mais, indicando que ele perdeu um elétron, e o cloreto, né, aqui o cloro, com menos, né, indicando que ganhou um elétron. Ou Na mais Cl menos, ou Na mais, e aqui, esses círculos aqui, tá, eles indicam, essas bolinhas, a quantidade de átomos, né, ou melhor, de elétrons na última camada do cloro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Adquiriu estabilidade nesse processo. Então, esse tipo de representação dos compostos químicos são chamadas fórmulas químicas, tá? Então, essa fórmula química indica a quantidade e o tipo de átomo que forma o composto. A determinação da fórmula química de um composto iônico é feita da seguinte maneira: o número da carga do cátion fica sendo o índice do ânion e vice-versa. O cátion é positivo e o ânion é negativo, ó. É como se fosse um índice, né? Tivesse um aqui na frente, ó, o índice vem para cá do sódio e do cloro para cá, tá? Ó, fica uma molécula de sódio, ou melhor, um átomo de sódio e outro de cloro. Ó, quando o número for 1, ele não precisa ser indicado, né? Assim, o cloreto de sódio é representado pela fórmula NaCl. Essa fórmula, chamada fórmula unitária, indica que em qualquer amostra de sal, para cada íon de sódio há um íon de cloro. Ó, tá aqui um e um, mas fica subentendido, ó, não precisa colocar, tá? Por convenção, o símbolo do cátion é escrito antes do símbolo do ânion, tá? Então não poderia ser ClNa, não, tem que ser NaCl, é regra. Primeiro vem o cátion, quem é o cátion? Que tem o símbolo positivo. Depois vem o ânion, que é um ânion, o do sinal negativo, né? NaCl, é assim que fica. A ligação covalente já é uma outra ligação. Então, um gás nobre, como o hélio, é formado por átomos isolados de hélio. Tá? O mesmo não acontece, por exemplo, com o gás hidrogênio, cujos átomos estão unidos 2 a 2, formando o que conhecemos como moléculas. Tá? Então, as moléculas podem ser compostas de dois ou mais átomos que podem ser iguais ou diferentes entre si. As moléculas podem ser representadas por uma fórmula molecular, por exemplo, a fórmula do gás hidrogênio, que é H2, e a do gás oxigênio, que é O2.
O número 2, que acompanha a fórmula, é chamado índice, né? A gente até falou anteriormente. Indica a quantidade de átomos que formam a molécula. Então aqui está, ó, a representação do modelo da molécula de hidrogênio. Ó, uma molécula, duas moléculas de hidrogênio, tá? Ou melhor, dois átomos de hidrogênio, desculpe. Esses átomos se unem, os dois, ó, formam uma ligação formando aí o gás hidrogênio, tá? Como o átomo de hidrogênio tem tendência a ganhar elétrons, quando átomos de hidrogênio se combinam, eles compartilham elétrons. Assim, cada átomo passa a ter dois elétrons em vez de um, adquirindo estabilidade, como o átomo de gás hélio, ou gás nobre, com dois elétrons na última camada. Cada par de elétrons compartilhado é formado por um elétron de cada átomo. Com o compartilhamento, cada par pertence simultaneamente a dois átomos. Os elétrons que formam par são atraídos pelos núcleos de ambos os átomos, uma vez que as cargas elétricas e sinais opostos se atraem. Tá? Essa atração mantém os átomos unidos, é chamada de ligação covalente. Então, a ligação covalente, ela nada mais é a ligação na qual acontece o compartilhamento de elétrons, pessoal. Esse tipo de ligação é responsável pela formação das moléculas, tá? Como a do gás hidrogênio, né, como falei anteriormente e exemplifiquei, o gás oxigênio e a água. Por exemplo, é chamada também de ligação molecular. As substâncias formadas por moléculas são chamadas substâncias moleculares, tá certo? Então, para representar uma molécula, podemos usar a fórmula molecular, a forma eletrônica, ou forma, que indica os pares de elétrons da última camada, ou a fórmula estrutural, que representa com um traço o par de elétrons compartilhado pelos átomos. Então vamos ver essas fórmulas. Ó, a fórmula molecular está aqui, H2. A fórmula eletrônica, tá? Que indica os pares de elétrons da última camada, ó, o compartilhamento. E a fórmula estrutural, que representa um traço, ó, indicando o compartilhamento dos elétrons. Ainda sobre ligação covalente, o gás oxigênio, por exemplo, é formado por dois átomos de oxigênio. Aqui está um átomo de oxigênio e outro átomo de oxigênio. Quando eles se juntam, eles compartilham elétrons e formam o gás oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem a tendência a ganhar dois elétrons. Por quê? Ó? Se vocês observarem, eles têm 6 elétrons na última camada. E para adquirir estabilidade não tem que ser 8 na última camada, então a tendência é eles ganharem mais 2 elétrons. Portanto, compartilhando 2 elétrons, formando 2 pares. Desse modo, cada átomo fica com 8 elétrons, considerando sempre que os elétrons que formam a ligação fazem parte de 2 átomos simultaneamente. Então, ó, se cada um dos átomos de oxigênio eles precisam ganhar 2 elétrons, se eles compartilham, ó, eles vão ficar com 8 elétrons na última camada. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dois pares aqui, eles compartilham e assim adquirir estabilidade formando gás oxigênio. E aqui a gente tem as fórmulas do oxigênio molecular, eletrônica e estrutural, tá? Veja que esses dois traços indicam as duas ligações que eles compartilham, tá? E aqui também tem a molécula da água, formando o compartilhamento com o oxigênio, os hidrogênios, né? Duas moléculas de hidrogênio se ligando a uma molécula de oxigênio, tá? Então tem dois átomos de hidrogênio e um oxigênio para cada molécula de água. E a ligação formada é uma ligação covalente, né? Se apenas um átomo de hidrogênio compartilhasse seu elétron com o oxigênio, o átomo de hidrogênio ficaria estável, com 2 elétrons na última camada. Mas o oxigênio, que tem 6 elétrons em sua última camada, ficaria com 7. Porém, quando dois átomos de hidrogênio compartilham elétrons com o oxigênio, este fica com 8 elétrons na última camada e adquire estabilidade. E é assim que forma a molécula da água. Vai adquirir estabilidade, o oxigênio vai ficar com 8 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui mais uma vez a fórmula molecular, eletrônica e estrutural nesse caso da água. H2O, fórmula eletrônica e a fórmula estrutural.
Além da ligação iônica e da ligação covalente, existe a ligação metálica, tá? Então, para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, muitos cientistas criaram esse tipo de ligação, né, que é a ligação metálica, e que representa como os átomos metálicos se comportam quando estão próximos um dos outros. Então, na maioria dos metais, o que é que acontece? Os átomos eles não se ligam da mesma forma que os átomos de composto iônico ou de uma molécula, no caso da ligação covalente. Nas ligações metálicas, os elétrons da última camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados. Tá? Então, aqui, ó, os elétrons livres entre os átomos de metal. Ainda assim, quando esses elétrons saem do átomo, eles ficam temporariamente com excesso de carga positiva, tá? Eles ficam com excesso de carga positiva. Então, costuma-se dizer então que os metais eles são formados por íons positivos imersos em uma espécie de nuvem de elétrons ou mar de elétrons livres que se movimentam de maneira desordenada. A facilidade com que os elétrons se deslocam entre os átomos explicam por que os metais em geral conduzem bem a eletricidade. Geralmente os elétrons dos metais movem-se de maneira desorganizada em todas as direções. Tá? Então, quando ligamos um fio metálico a uma pilha, o movimento fica mais organizado. O fluxo de elétrons segue em determinado sentido, de maneira organizada, gerando uma corrente elétrica. A corrente elétrica, que passa por um fio de cobre, por exemplo, é formada por um movimento ordenado de elétrons de um ponto a outro do fio. É o que acontece aqui, ó, que está mostrando, melhor dizendo, nessa representação esquemática do fluxo de elétrons em um fio metálico ligado a uma pilha. Aí está a referência dessa aula, o livro didático de vocês. Eu desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.